que nós temos no mundo do direito são acontecimentos. Todo dia você tem uma surpresa dentro das rotinas que a sociedade vai nos apresentando e os casos ali que nos surpreendem, né? E hoje eu vou conversar com o Dr. Roberto Faria sobre esses temas assim que estão batendo na nossa porta, que são golpes relacionados a advogados e um outro tema diverso, mas muito importante com relação à reforma tributária. Eu vou começar com esse tema. Primeiro, sem ser mal educado, eu vou agradecer a presença do Roberto. Eu que agradeço, Sérgio. Sempre um prazer falar com você. Faria, é o seguinte, nós temos, assim, cada vez mais a tecnologia vai avançando e nós somos agraciados por um lado e por outro penalizados. Nós temos aqui dentro diversos golpes que hoje eu recebi já 2 de telefone, onde os bandidos estão se especializando. Hoje existem empresas do golpe, escritórios produzindo golpes diariamente. E tem que está acontecendo na praça com relação a advogados. Desde o ano passado eu tenho visto esse tipo de golpe. Você tem mais ou menos uma noção do que tem acontecido para informar para as pessoas? Isso infelizmente até aconteceu com o nosso escritório e outros escritórios amigos relataram o mesmo fato. Os golpistas estão entrando em contato com clientes, né? Eles levantam no Tribunal de Justiça os processos, baixam os processos, então com certeza eles têm a ajuda aí de algum advogado ou serventuário da Justiça para poder fornecer as iniciais dos processos, entram em contato com a foto do advogado que patrocina a causa, obtida nas redes sociais, obtida pelo próprio site do escritório, e se passam pelo advogado. O pior, assim, o cliente ele acaba acreditando, né, porque ele está vendo o processo dele na íntegra ou na uma inicial, ele acredita e esse golpista ele passa depois, né, pelo menos vários casos foram desse modus operandi, que ele passa para um outro setor, o setor financeiro, como se fosse o setor financeiro do escritório. Esse setor financeiro pede os dados da conta e faz uma chamada de vídeo com o cliente. E acaba captando as imagens, né, grava, e com os dados bancários e com a imagem facial, né, ele consegue entrar na conta do cliente, fazer empréstimos e aí está configurado o prejuízo. Então, a gente está aconselhando nossos clientes que sofreram esse golpe, primeiro, né, ficar bem alerta, porque o telefone não é o usual, não é o oficial, então precisa estar alerta nesse sentido. E também fazer o boletim de ocorrência e processar o banco, que infelizmente o sistema é vulnerável, o sistema bancário foi vulnerável naquele setor, porque é inimaginável que você com uma imagem, com um vídeo, consiga, pelo reconhecimento facial, entrar na conta, mudar a senha e tirar o dinheiro e também obter empréstimos fraudulentos. Essas questões são muito importantes, são levantadas, e o telespectador, inclusive até o advogado que sofre, porque a gente parte do princípio da boa-fé. Quando recebe uma ligação e alguém trazendo uma situação de dificuldade que assola, que na verdade abrange a sua conta, o seu processo, que você está lá há muitos anos esperando, principalmente direito previdenciário, questões previdenciárias, questões trabalhistas, enfim, que são a maioria, onde as pessoas demandam mais. Quando você recebe uma ligação que não é que provém no seu escritório, mas de repente pede para você gravar vídeo, você já está acostumado a ligar para o seu advogado, de repente alguém que fala que é do escritório, você já cria uma dúvida, porque infelizmente as pessoas estão cada vez mais ousadas nos golpes. E você confia no advogado, você tem lá uma expectativa enorme com relação à causa, são anos ali debatendo, de repente chega na fase final, isso aí é uma coisa... É lamentável, porque então... Tiveram vários casos, né? Alguns casos o cliente percebeu, porque a ação está no começo, já saiu o dinheiro, então conseguiu ter esse alerta. Agora, nosso escritório trabalha muito com pessoa com deficiência e as pessoas já são vulneráveis, já são mais idosas e acabam caindo, né, infelizmente, nesse golpe. Então o nosso escritório está à disposição lá dos nossos clientes para poder ajudar a ter esse dinheiro de volta
E a via adequada é processar a instituição financeira mesmo, a instituição bancária, que o sistema dela não foi o seguro suficiente para evitar isso. Isso vai um alerta aí à população, porque desconfie sempre do golpe. Quando ligam falando, olha, a sua compra foi aprovada no valor de tanto, vocês nem do banco é cliente, é sempre golpe. O banco não liga para você para alertar uma compra. Eles têm a sistemática hoje funciona diferente. E o pessoal que é um pouco mais de uma outra época, essa que é uma época antes dessa tecnologia, tem muita gente que já está familiarizada, mas tem outras pessoas que também têm mais dificuldade. Nós mesmo pegamos uma época diferente, né, de transição, de falar no orelhão e de repente hoje você fala com a pessoa em vídeo. Então isso tudo chama atenção quando você recebe uma ligação de alguém que está com vídeo, querendo ver o seu rosto. Isso não existe, tá? Então isso vai um alerta para... E os bandidos estão se aperfeiçoando. Uma quadrilha, porque precisa baixar o processo para convencer o cliente, entrar em contato, ter a foto do advogado, depois passa para um outro setor, que é o financeiro, e aí grava um vídeo, e a pessoa está pensando que está falando com o escritório mesmo, né? Então tem que, para o cidadão comum, ele tem que seletar os canais oficiais. Se a pessoa sempre tratou com o advogado pelo aquele telefone, desconfie, aparecer um outro telefone e conversas do WhatsApp, então é complicado, a gente entende o cliente e tudo, mas tem que ficar alerta porque isso está muito comum, vários advogados estão sofrendo com isso e a imagem do advogado também, né? Porque o cliente no começo ele não acredita, o que aconteceu, vocês forneceram dados, como é que... Não saiu do escritório, saiu do processo que é público. Então, esse é um ponto, né? O processo é público, mas para você baixar você precisa de uma identificação. E essa identificação, ela gera uma senha, nós advogados temos. No Tribunal de Justiça não, né? Então esse é o problema. Agora tem que ver se é possível verificar quem acessou o processo. Sim. Então agora com o EPROC isso vai ser resolvido. E na Justiça do Trabalho já existe, você tem lá o advogado que consultou o processo. Então isso também é uma falha do judiciário. Que está sendo suprida, pelo que eu estou sabendo aí, mas demora para ficar. De qualquer maneira, não só com relação à questão do seu advogado ou qualquer outra questão que peçam direito ou peçam dinheiro, eu simplesmente peço os seus dados, sua foto, enfim, sempre desconfie. E sempre ligue para o seu advogado, depois que você achar uma coisa estranha, alguém, achei estranho, liga para o advogado, quer falar com ele pessoalmente, porque os advogados também nem desconfiam que tem gente agindo usando o nome deles, então fica a dica para as pessoas, um alerta à sociedade. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo tecnológico, felizmente, infelizmente, por um lado, nós somos suscetíveis a golpes, e isso aí é algo que a sociedade tem que ficar totalmente esperta com relação aos passos que são dados, né? Agora, mudando, você me deu um gancho para falar de pessoas com deficiência, é o nosso outro tema que nós vamos conversar, porque na 2020 também foi que o então governador João Dória tinha criado uma lei para o IPVA, o desconto de IPVA, não foi isso? Exatamente, muito bem lembrado. Ele, em 2020, foi aprovado pela Assembleia, infelizmente, editou uma lei que restringiu o direito da pessoa com deficiência. Então, 80% das pessoas perderam o direito à isenção de IPVA. Por que isso? Porque ele considerava que tinha direito somente quem tinha adaptação externa. Adaptação externa, só para você entender, é aquela pessoa que tem um problema no ombro, que precisa de um pomo no volante para auxiliar. Então, é uma adaptação externa. Aquela pessoa que precisa de inversão dos pedais. Então, é uma adaptação externa. Isso são 2 exemplos. E para quem não precisava, que a necessidade era apenas o carro automático, então ela tinha perdido o direito à isenção de IPVA. Uhum. Então aí surgiu uma discriminação entre deficientes. Porque imagina, a pessoa que não tem a perna esquerda, só tem a perna direita, ela não precisava de nenhuma adaptação.
Então ela perdeu o direito à isenção de IPVA. Enquanto a pessoa que tinha 2 pernas ou que tinha só um problema no ombro, aquela pessoa tinha direito à isenção de IPVA por causa da adaptação externa. Então essa lei foi considerada discriminatória, feriu o princípio da igualdade, teve uma DIN perante o Tribunal de Justiça, né, face à Constituição Estadual, foi promovida pelo PSB e foi julgada inconstitucional. Logo na sequência, também pelo princípio da 90ª, que não tinha obedecido o prazo. Logo foi editada a lei e foi uma outra lei que restabeleceu o direito das pessoas com deficiência. Isso foi suprido, tudo bem, isso em 2021 já estava tudo resolvido. Agora, para minha surpresa, com a reforma tributária, o Congresso Nacional e o Lula, o presidente, ele sancionou a mesma discriminação. O artigo 149, inciso 2, parágrafo 3º, fala exatamente a mesma coisa. Concede isenção de IPI apenas, né, na compra do veículo, apenas para o deficiente que tiver adaptação externa. Então é um retrocesso e já tem um projeto de lei complementar 37 de 2025 para corrigir isso. Então esse ponto, esse parágrafo 3º é totalmente inconstitucional, lembrando a atrocidade jurídica que foi feita pelo governador Dória na época. Pegar esse gancho, você está falando, embora esse assunto central, a gente não dá descentralizada também o que está acontecendo com relação aos carros que são híbridos e tudo mais. Mas nesse ponto é mais uma clara consequência de não se observar pontos importantes e que vão atrasar a própria reforma tributária. Tá certo que você tem um projeto ali de lei, ela não foi sancionada por toda, né? Você tem esse ponto. Esse ponto ele já entra em vigor agora, dia 1º de janeiro de 2026. Vai chover em ação de constitucionalidade, naturalmente, o que vai parar. Quer dizer, isso tudo demanda um tempo. No direito, o mundo funciona diferente. Nós estamos na segunda dimensão, porque é muito... eles ignoram a função do tempo. O tempo para eles eles acham que ninguém morre e tudo mais, porque é uma demora. Então, você tem ali... Nós temos uma reforma que demorou tanto tempo e um ponto crucial, porque você está ferindo o princípio de isonomia, claramente, aí você começa tudo de novo. Essa é uma daquelas coisas que você fala, por quê? É bem baseado na lei estadual que ele também limita o teto de isenção total até 70 mil. Então, como é que não perceberam que isso não foi declarado em constitucionalidade e como é que agora praticamente reproduz o texto, né, em âmbito federal? É inadmissível e o Congresso aprovou isso que... Resumindo, você não observa todo mundo que tem problemas, na verdade, físicos. Você caracteriza alguns que, às vezes, o programa não é nem tão... É um problema congênito, às vezes a pessoa tem esse problema, uma artrose, uma questão de que ele consegue comprovar, um problema de hérnias de disco, consegue comprovar, e você tem uma redução de IPI. Porém, quem tem uma deficiência mesmo, não tem, por exemplo, uma amputação de perna e tudo mais, você acaba não tendo essa possibilidade, quer dizer... porque muitos deficientes, inclusive a maioria, só precisa do carro automático para lidar com a sua restrição, né, com a sua deficiência. Então, agora, pelo fato de não precisar de uma adaptação externa, perder os direitos à isenção, isso é lamentável. E para finalizar, você deu um gancho trazendo esse tema do IPI, e como você é um expert, especialista na área, o governo estadual de São Paulo, ele reduziu, eu acho que o IPVA, ou zerou o IPVA de carros híbridos que estão vindo. Essa medida, assim, uma questão econômica, talvez, é a ideia de você mudar o que tem aqui dentro, mas para mim ela acaba também criando certas barreiras, né? Porque você tá ali privilegiando só um tipo de veículo, que é o híbrido, por mais que você tenha, mas você acha justo você reduzir? É uma questão de economia, investimento, economia é uma questão até econômica, mas aí eu vejo algumas dificuldades ali. Eu vi uma entrevista do governador Tarcísio e foi bem específico
ele está privilegiando o carro híbrido, né? Fabricado no estado de São Paulo. Então, é mais uma medida para atrair as indústrias para o estado de São Paulo do que realmente preocupação com o meio ambiente. Então, a gente coloca esses assuntos, que são assuntos que geram polêmicas, né? Porque houve um contrassenso. Para o carro elétrico não tem isenção se a fábrica estiver fora do estado de São Paulo. Então, o híbrido tem, desde que a fábrica produza... Lógico, é uma medida protetiva, né? É um protecionismo, mas é válido. É que a gente coloca situações que a gente fala, pô, mas por que o elétrico não é abrangido, o híbrido e o de gasolina, por exemplo, que está aí já. Quer dizer, todas essas questões são importantes para a gente debater, né? A verdade é que a alíquota de 4% para o IPVA é muito caro no estado de São Paulo. É o estado que tem mais veículo, é o que cobra mais caro da alíquota. Então, Santa Catarina é uma alíquota menor, Minas Gerais também. Então, tinha que rever o valor da alíquota e não conceder isenção. Baixar para todo mundo era o ideal. Eu também acho, na verdade, teria que ter algo que pudesse... no estado tem 42 milhões de pessoas, a alíquota é muito alta e é maior que países. E esse é um tema para uma próxima entrevista. Eu e o Farias já debatemos isso. E a mobilidade urbana, você precisa de certas... essa questão do meio ambiente é importante. A USP estava produzindo também carro, eu acho que é hidrogênio, alguma coisa disso. Quer dizer, nós temos situações aí para remanejar até o estado que tem o maior número de veículos do Brasil e, consequentemente, o maior trânsito do Brasil está aqui pelo estado de São Paulo. E isso é uma coisa importante para te bater essa mobilidade. O tema mobilidade está bem em alta. Aqui em Santos também está bem difícil o trânsito. A gente tem algumas ideias, nós sugerimos alguns vereadores. É importante para um outro programa a gente... Esse é um tema muito importante da mobilidade urbana que nós vamos discutir, porque Santos tem vias estreitas. Por exemplo, o VLT vai passar na Conselheiro Neves. A Conselheiro Neves é uma via principal, mas ela é muito estreita. Quer dizer, a ideia é sempre muito boa do administrador, mas às vezes a consequência que tem para a cidade, que hoje tem muitos imóveis, muitos prédios, ela não foi muito bem distribuída, e aí se precisa de um aumento na Zona Noroeste, túneis que possam compactar a cidade para que não tenha o mesmo gargalo, enfim. Se vier VLT também, nós temos a questão de Guarujá também, se vier o túnel, quer dizer, esse é um tema aí que a gente vai debater nos próximos episódios aqui do... Obrigado, Farias, pela presença. Até mais.